Seja muito bem-vindo ao treinamento da alimentação de caldeiras transportador helicoidal. Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso módulo 4, que aqui falamos sobre um outro tipo de hélice, que é a hélice de pequeno passo. Seja bem-vindo. A hélice de pequeno passo é a hélice que tem o seu passo de 0,5 vezes o diâmetro, ou a metade do diâmetro externo da hélice. Então a sua forma construtiva é totalmente inversa à hélice de grande passo que nós vimos na aula anterior. Para a fixação de conteúdo, um exemplo bem prático que podemos assimilar esta diferença entre a hélice de pequeno passo com a hélice de grande passo é os tipos de roscas encontrados nos parafusos comerciais. Um exemplo é a rosca UNF, rosca fina, e a rosca UNC, rosca grossa, cada uma para a sua devida aplicação, da mesma forma que as hélices dos transportadores. Assim, para fixar então, pessoal, como podemos observar no desenho ao lado, aqui o passo é a metade do diâmetro externo. Da mesma forma que nas outras hélices, o diâmetro interno tem influência somente na planificação, como já mencionei, para fins do cálculo de vazão. Aqui utilizamos um exemplo que o passo é metade do diâmetro, porém, em alguns casos, você pode encontrar frações menores, como 1/3 ou 1/4. Aplicação. Geralmente usados em transportadores inclinados e até mesmo mais facilmente encontrados em transportadores aplicados na vertical. Também são usados para controlar a alimentação na entrada e para reduzir a descarga de materiais quando o uso de descarga de fluxo livre, como vocês já viram nisso. Porém, essas últimas duas formas são utilizadas em conjunto com um outro tipo de hélice. Assim, se é para controlarmos a entrada, temos um passo menor em uma seção, onde é a seção de entrada do material, e depois um passo maior para movimentar mais rápido o material, e quando precisamos controlar a descarga, o que também é um pouco mais complicado, porque corremos o risco de gerar um embuchamento no final, temos a aplicação deste tipo de hélice no final do transportador. Mas, como já mencionado, vocês vão encontrar muito mais facilmente em transportadores que fazem a elevação de material ou aplicados na vertical. Outras aplicações, e sei que já gerou bastante dúvida em vocês, pessoal, é quando falamos que utilizamos transportadores para aquecimento ou resfriamento de material. Então deixei para esta aula mencionar para vocês, juntamente com as hélices de pequeno passo, o sistema de calha jaquetado ou calhas revestidas. Então, pessoal, quando precisamos que o material seja resfriado durante o seu processo de transporte ou aquecido durante o seu processo de transporte, utilizamos em conjunto com uma hélice de passo pequeno, pois essa transporta em velocidade menor e o material fica mais homogeneizado entre as aletas, um sistema de calha revestida, onde nesses revestimentos nós podemos injetar para a transferência de calor entre a matéria-prima transportada e a calha, vapor, água quente ou óleo quente. E também podemos transportar por ali água a uma temperatura mais baixa ou algum outro tipo de refrigerante para que possamos diminuir a temperatura. Espero que tenham gostado dessa dica e desta outra aplicação dos transportadores. O material a ser transportado, como mencionei anteriormente, devido ao pequeno espaço entre as aletas, deve ter uma fluidez. Então, sólidos e granulados pequenos. Por isso que este tipo de hélice tem que ser muito bem estudada para aplicação em transportadores de biomassa, principalmente transportadores que trabalham somente com cavaco. Materiais pastosos e líquidos funcionam muito bem. E se vocês prestaram atenção nas primeiras aulas e notarem a imagenzinha do nosso matemático que inventou o transportador, vocês vão notar que ele, para transportar líquido de um nível ao outro, Arquimedes utilizava um transportador helicoidal de pequeno passo. E chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula você ficou conhecendo a forma e a utilização da hélice de pequeno passo. Na próxima aula vamos conversar um pouquinho sobre a hélice de passo variável. E se ficou alguma dúvida, estamos sempre lá disponíveis no nosso grupo exclusivo de WhatsApp para alunos deste treinamento. Espero vê-los lá. Abraço!